A aula pública de hoje discute as últimas eleições na Venezuela e o futuro da esquerda na América Latina. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Walter Pomar. Historiador e doutor em História Econômica pela USP, Walter é professor de Relações Internacionais da UFABC. A oposição venezuelana, liderada pela Mesa da Unidade Democrática, venceu em dezembro de 2015 as eleições legislativas do país. Com o resultado, pela primeira vez desde 1998, os chavistas terão que governar sem maioria no Congresso. O projeto bolivariano de Hugo Chávez e de seu sucessor Nicolás Maduro é um dos modelos de mudanças progressistas com democracia na América Latina. Esse modelo vem sendo defendido e discutido pelo Foro de São Paulo, organização de partidos de esquerda latino-americana. O que levou à derrota eleitoral da esquerda na Venezuela? E qual o futuro da esquerda na região? Afinal, a derrota do chavismo na Venezuela significa o fim do Foro de São Paulo? Vale a pena olhar um pouco a história recente. A história desde os anos 60 até hoje mostra o quê? Mostra um período de golpes militares e depois de governos neoliberais aqui na América Latina. A partir de 1998, aqueles partidos que se opuseram aos governos militares e que se opuseram ao neoliberalismo começam a ganhar eleições. Se abre um ciclo de mais ou menos 10 anos, no qual, em vários países da região, a gente passa a ter governos progressistas e de esquerda. O auge disso foi 2005, quando uma aliança entre os governos da Venezuela, do Brasil e da Argentina detiveram a implantação da chamada Área de Livre Comércio das Américas. Só que, a partir de 2008, essa ofensiva dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas, se detém e começa um movimento contrário, um movimento de regresso daquelas forças políticas que haviam sido derrotadas no momento anterior. De início, esse regresso atingiu os elos mais fracos da corrente, Honduras, Paraguai. No momento próximo de nós, nessa fase mais recente, os países que estão sendo atingidos por essa contraofensiva conservadora são exatamente os principais. A Argentina, na qual a direita ganhou as eleições e elegeu o presidente Macri, a Venezuela, onde a direita conseguiu uma maioria parlamentar que permite a ela destituir ministros e destituir o vice-presidente da República, e a situação no Brasil, onde também ocorre uma contraofensiva. E se nesses três países nós passarmos a ter governos conservadores, vai ser uma inversão completa em relação a 2005. Em 2005, nós tivemos no Brasil, na Argentina e na Venezuela, governos contra a ALCA. Então, de fato, é um quadro muito complicado. Quais as razões disso? Tem a ver, em primeiro lugar, com a crise internacional, que a partir de 2008 se abate fortemente na região. Tem a ver com a chegada ao governo dos Estados Unidos do presidente Obama, que recicla a política internacional dos Estados Unidos, e tem a ver com as contradições, com os problemas, com os limites dos próprios governos progressistas e de esquerda aqui da América Latina e do Caribe. E essas contradições, esses limites, esses problemas, estão exatamente na articulação entre política e economia. Nós temos, em alguns casos, governos que mudaram muito pouco a política e outros que mudaram muito pouco a economia, o que faz com que, seja por um motivo, seja por outro, os governos progressistas existentes nesses países comecem a viver uma certa fadiga de material. Qual é o fator principal? O fator principal é a economia. Se nós observarmos, de novo, Argentina, Brasil e Venezuela, nós vamos ver que, nesses três casos, não houve uma alteração estrutural na economia. A Argentina e a Venezuela e o Brasil continuaram fortemente dependentes das suas relações com o exterior, com os próprios Estados Unidos
e fortemente influenciados, seja pelo agronegócio, seja pelo capital transnacional, seja pelo capital financeiro. O que significa dizer que esses setores sociais e políticos detêm as alavancas para causar um impacto muito forte sobre a dinâmica econômica e social da região. E é o que começou a acontecer. O caso da Venezuela é muito didático, porque é um país em que houve muitas mudanças políticas. Entretanto, é um país que, desde 98 até hoje, continua estruturalmente dependente do comércio do petróleo. Qual que é o futuro que a gente pode projetar a partir disso? Depende muito do que vai ser a atitude das classes dominantes da região e de qual vai ser a reação dos setores populares. Há, a rigor, 3 possibilidades. Uma possibilidade é que a gente assista uma mudança de governos, como se tornou comum na Europa, governos progressistas, depois governos conservadores e a volta de governos progressistas. Esse é um cenário possível, mas que não é o mais provável, dada a tradição da região. Um segundo cenário é que a mudança de governo seja acompanhada de uma ofensiva sobre os direitos sociais, sobre os direitos políticos que as camadas populares conquistaram nos 10 anos de governos progressistas. Isso levaria a um cenário de conflito muito grande na região. E um terceiro cenário é se essa contraofensiva conservadora for detida. Hoje, isso pode parecer um pouco fantasioso, mas se a gente olhar na história, houve muitos episódios semelhantes. Qual o impacto disso sobre o Foro de São Paulo, né? Qual é o impacto da derrota do chavismo sobre o Foro de São Paulo? Em primeiro lugar, a derrota do chavismo é parcial. Eles perderam uma eleição parlamentar muito importante, mas não foram completamente derrotados. Em segundo lugar, o Foro de São Paulo começou em 1990, quando o chavismo nem existia. E ele exatamente se organizou na época em que a maior parte dos governos da região, com exceção de Cuba, eram governos neoliberais. Esse período mais recente, em que o Foro de São Paulo se confunde com os governos progressistas, é um período parcial da história do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo se forjou num processo de resistência ao neoliberalismo, no qual ele afirmou 2 ideias fundamentais que continuam válidas, qualquer que seja o curso dos acontecimentos. A primeira ideia é de que é fundamental a unidade das forças progressistas, democráticas, populares, socialistas e nacionalistas da região. Sem unidade, você não consegue enfrentar nem os adversários regionais, nem muito menos o governo dos Estados Unidos e a pressão europeia. E o segundo ensinamento, o segundo elemento é que não há modelos, né? Um dos aprendizados nossos, de todos aqueles que acompanharam ou que viveram pessoalmente a experiência do Foro de São Paulo, é que não existe modelo. Não existe um caminho único que sirva para todos os países da região. Sempre houve um debate muito grande, mesmo a experiência chavista era muito comemorada no sentido dos seus efeitos sociais, mas nunca foi uma unanimidade do ponto de vista da sua dinâmica política, assim como também a experiência brasileira, a experiência argentina, a experiência de todos os países da região, faziam parte de um processo comum de unidade regional, mas não eram encarados pelos integrantes do Foro de São Paulo como sendo o modelo a ser seguido. É óbvio que uma derrota na Venezuela, no Brasil e na Argentina vai impactar muito fortemente toda a esquerda mundial e toda a esquerda latino-americana, vai impactar fortemente o Foro de São Paulo, mas não vai tirar do Foro de São Paulo a sua razão de ser, que é a unidade e a integração regional e a construção de um novo modelo de desenvolvimento, nem vai tampouco significar o fim de uma instituição que, como eu disse, começou no momento mais terrível para a região, conseguiu grandes avanços e agora vive um momento que pode abrir uma nova fase de dificuldades. A esquerda na região, mesmo derrotada na Argentina, na Venezuela, tem pelo menos 40% dos votos, com uma experiência muito grande e com um poder muito maior do que tinha há 10 ou 15 anos atrás. Portanto, é um cenário muito diferente daquele em que, mesmo que ocorram novas derrotas, isso não significará uma destruição,
significará um quadro novo que vai ter que ser enfrentado pela esquerda regional. Será ou não enfrentado, isso é a vida e a história e as classes sociais em luta que vão responder.